A gente sabe que a tecnologia tem sido de grande importância, de grande valia nos dias atuais, e a prova disso é esse momento. É esse trabalho que é realizado por causa da tecnologia. É a tecnologia que nos permite ter esse encontro todas as noites, todos os dias. É ela. Mas não só isso. Ela tem auxiliado os nossos afazeres no dia a dia. Essa tecnologia tem facilitado a nossa vida em muitas coisas. Tem aproximado pessoas. Tem facilitado e adiantado processos. Hoje você pode fazer uma negociação com uma pessoa no Japão em menos de 10 minutos, por causa da tecnologia. E hoje tem se tornado fundamental a tecnologia para nós. A tecnologia tem sido extremamente fundamental para o nosso dia a dia. E com a tecnologia vieram as redes sociais, as famosas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre N outras redes, o YouTube, né? E com as redes sociais vieram coisas boas também. Hoje a gente consegue fazer compras pelas redes sociais. Hoje a gente consegue ver produtos pelas redes sociais. Hoje a gente consegue fazer muitas coisas pelas redes sociais. Mas as redes sociais também tiveram seu contrapeso, seu contrafluxo na vida das pessoas. As redes sociais têm gerado grandes conflitos. As redes sociais têm gerado grandes debates. As redes sociais também têm ajudado muitas pessoas. Porque é na rede social que você escuta uma ministração num momento de desespero que você estava prestes a fazer uma besteira, de repente Deus te leva a uma rede social de um pastor ou de um pregador, uma pregadora, e você escuta uma mensagem que te diz assim: olha, te acalma, o Senhor está cuidando, o Senhor está te conduzindo, o Senhor está olhando tudo. Acalma teu coração, descansa nele, sossega, fica em paz, aquieta. E aí você vai se aquietando, você vai se acalmando. E é quando você vai percebendo que até nesses momentos que você acha que Deus não está com você, porque você está numa rede social, mas Ele está ali. Porque os seus anjos estão de prontidão. O Espírito Santo está de prontidão. Mas os grandes conflitos vieram. Grandes polêmicas surgiram. E isso ainda não é a pregação, irmãos. Eu estou fazendo uma pequena introdução sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para a palavra dessa noite. E um grande problema que as redes sociais trouxe foram os conflitos. E esses conflitos têm sido levados em consideração de uma maneira tal. Tem pessoas que têm abraçado conflitos de outras pessoas de uma maneira tal que parece que são seus parentes. E tem trazido consequências ruins. Não só para quem está envolvido no conflito, mas para quem está assistindo. Está afetando em muito
psicológico das pessoas. Pessoas têm sido conduzidas a caminhos tortuosos por conta das redes sociais. Da mesma forma, como eu falei, pessoas têm sido conduzidas para o bem. Mas como a nossa natureza humana é falha, é pecaminosa, como a gente está acostumado a ouvir, fazer o errado é mais fácil. Seguir o caminho errado é mais fácil. Seguir o caminho do mal é mais tranquilo. Porque a gente está onde? A gente está no mundo. E o mundo jaz do maligno. Então é mais fácil seguir os caminhos do mundo. Mas com isso, os problemas que surgiram, vieram as crises de ansiedade. Pessoas que têm desenvolvido síndrome do pânico, síndrome de burnout. Burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho. Tem pessoas adoecendo por causa do trabalho. Cobranças, cobranças e cobranças. Tem um amigo nosso lá que ele está afastado desde setembro. Ele está afastado. Vai ter uma perícia agora em janeiro para ver se ele continua afastado ou se ele já volta. Burnout, trabalho. Entre outras coisas que surgiram. E isso tem tornado essas pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas. E nesse momento, eu faço uma pergunta para você. Todo mundo tem um momento de angústia, tem um momento de aflição. Nessas horas, a quem você tem buscado? No momento da angústia, no momento da aflição, quem tem sido o teu socorro, o teu auxílio? E aí eu começo a pregar agora. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. É um texto bem conhecido que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto muito, muito, muito desse texto. Porque é um texto que me remete a me lembrar que eu preciso ter paz interior. É um texto que me conduz a dizer ao meu subconsciente, a meu espírito, a minha alma, fique em paz. Ele está cuidando de você. E é o que eu digo a você nessa noite. Aquiete seu coração. Aquiete sua alma. Ele tem cuidado de você. Ele tem olhado por você. Ele tem zelado por você.
E em meio a essa turbulência, a essa angústia, a essa aflição, as pessoas têm recorrido a alguns recursos. A internet, os amigos, a família, a medicina, as drogas, o álcool, medicamentos, muita gente buscando o ocultismo, magia negra. E eu pergunto a você de novo: a quem você tem buscado nesses momentos? O mais impressionante, irmãos, é que desses recursos que as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando de um modo geral, eu estou falando de crentes, tá? Porque estamos aqui falando de Bíblia, falando de Jesus, falando do reino. Então eu estou falando de crentes. O mais impressionante é que dessas opções, desses recursos que as pessoas têm buscado, uma grande maioria das pessoas são cristãos. Se eu disser a você que muita gente crente tem buscado a solução, tentado buscar a solução da sua tranquilidade, da sua paz, da sua calma no ocultismo. É de se estranhar, irmãos. Porque ele acaba caindo lá no texto de Mateus, Mateus 6. Você não pode servir a dois senhores. Porque se você fizer isso, você vai agradar um e desagradar o outro. Ou agradar o outro e desagradar um. Não dá. Não dá para servir a dois senhores. Fazendo isso, eles esquecem de um recurso fundamental na vida do crente, que já foi falado aqui muitas vezes. E eu louvo a Deus pelo texto que a irmã Keila leu lá no Salmo 55. É parecidíssimo com esse texto de 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas não é só ansiedade, enfermidade, não. Porque nós temos uma ansiedade natural das coisas. Nós criamos expectativas. Nós esperamos resultados. Mas descansa. E aí eu volto para o que já foi falado nessa noite. Busca o reino. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas pessoas esquecem de usar um recurso fundamental, a oração. E eu lembro que a gente ficava aqui, né, irmão Damião? A gente participava, começava às 10 horas, aí 11 horas, 11h10, estava encerrando oficialmente, né? A gravação era encerrada, porque se fazia a oração final, e a gente ficava na calçada, como dizia a irmã Célia. Vamos ficar na calçada, e esse povo não sai da calçada, e a gente começava a conversar, mas daqui a pouco a gente já estava falando de Jesus, falando do reino, e começava a orar de novo, e grande era o mistério. Até 3 da manhã. E a gente fazia assim, não, minha gente, vamos, porque senão a gente amanhece o dia e amanhã a gente tem o que fazer. Mas a oração aproxima pessoas, irmãos. Não só de Deus. A oração aproxima pessoas umas das outras. A oração, ela é a chave
do nosso fortalecimento. E eu vou citar aqui uma frase que eu já citei aqui outra vez. Inclusive foi usada até numa das últimas pregações que eu fiz, quando o Glauber divulgou o vídeo. E que é assim, algo que eu aprendi com o meu pastor, que eu vou levar para a minha vida. A oração, ela não deve ser o recurso do desesperado, não. Não, é minha última opção, a oração. Não. A oração deve ser o seu primeiro recurso. Surgiu uma proposta de trabalho. Vou orar. Surgiu um conflito no trabalho. Vou orar. Um conflito na família. Vou orar. Problema com o vizinho. Vou orar. E trabalho para mudar de cidade. Vou orar. Porque assim, é como o meu pastor ensinou. E uma vez uma irmã chegou para dizer a ele, pastor, Deus falou comigo para eu sair daqui. Eu saí daqui da igreja. Aí o pastor disse assim, foi, irmã? Tá certo. Agora, assim, eu só acho que ele esqueceu de falar comigo. Porque, assim, se eu sou o gerente dessa filial aqui, ele esqueceu de me comunicar a sua saída. Mas se a senhora está dizendo quem falou, quem sou eu para dizer que ele não falou? Então, assim, nós que estamos aqui, que participamos dessa vigília, nós sabemos que Deus fala conosco, irmãos. E muitas vezes, a gente não precisa orar por muito tempo, não. Eu já vivi experiências de acontecer uma situação de dizer, Senhor, o que é que eu vou fazer? Me dê uma luz aí. E não deu 5 minutos, irmão. Não deu 5 minutos, não, irmão. Chegou a resposta. Eu até brinquei na hora de se. Obrigado, Senhor. O Senhor estava olhando para mim na hora que eu orei. Você estava na minha vez da oração, aí o Senhor já pegou e já despachou. E foi rápido. Mas assim, a gente não pode deixar para orar quando a gente está sem opção. E aí eu lembro de Daniel. Lá Daniel 9:3. Daniel 9:3. Que diz assim: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e roubos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aí eu lhe pergunto, você acha que uma oração dessa não move não o coração de Deus? Que Deus não vai olhar para você e vai dizer, eita Jesus, no modo de falar, né? A gente se expressando. Eita, meu filho está ali. Eita, ele está abrindo, rasgando o coração. Chegou aqui, vou resolver. É a citação que Glauber fez. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente alcança a misericórdia. E ele não é injusto não, irmãos. Ele não é injusto. Pode passar um tempo, pode não ser na hora.
Mas ele não vai deixar você desamparado, não. Ele não vai deixar você sem opção, não vai deixar você sem recurso, não vai deixar você sem suporte. Recentemente eu tive uma notícia um pouco triste, porque eu estava com um processo no Ministério do Trabalho e já tinha recebido a carta pedindo para enviar os dados bancários para fazer o recebimento do valor. E mandei. Isso em 2018, irmãos. Mandei. E nada de resposta, mandei outra mensagem, outro e-mail e fiquei. O tempo passou, chegou a pandemia, aquela agonia, e vai, não vai, puxa para lá, puxa para cá. Recentemente, mês passado, eu estive lá, no Ministério, e disse, olha, o processo aqui foi arquivado. Aí eu disse, arquivado por quê? Então, falta de recurso para execução da pena. Aí eu disse, tá. Ou seja, era uma vez. Aí a senhora que me atendeu disse, é mais ou menos isso. Era uma vez. Eu disse, tá bom. Obrigado, bom trabalho para a senhora, sair. E antes de eu sair, ela disse, olha, moço, isso normalmente isso acontece muito em empresa, porque as empresas botam em nome de laranja, quando a justiça vai ver, é no nome de uma pessoa que não tem nada, e vai pagar você, pagar os funcionários como? Se não tem recurso. Eu disse, tá bom. Mas assim, graças a Deus eu estou trabalhando, as contas estão sendo supridas, estão sendo pagas, glórias a Deus. Ia ajudar? Ia. Preciso para terminar a casa. Mas, glórias a Deus por isso. Porque eu tenho uma fonte. A porta que eu pedi, ele me abriu. Ele me atendeu. Mas, o necessário, eu tenho. Desamparado eu não estou. Porque é como eu escuto muito uma rádio aqui, que durante os intervalos das músicas, dos louvores, a vinheta diz assim, não se preocupe. Deus não se esquece daqueles que nele esperam. Você está esperando no Senhor? Não se preocupe não. Ele não esquece de você. Ele não esqueceu, ele não vai esquecer. Mas, assim, espera trabalhando. Não é esperar sentado de braço cruzado, porque aí você vai ficar esperando literalmente. E aí você vai ver que passou tempo demais esperando. E talvez, quando você despertar, seja um pouco tarde. Espere trabalhando, se envolva com a obra. Um outro exemplo que a gente tem de oração, como primeiro recurso, um dos momentos do profeta Eliseu, quando os sírios vieram atacar o povo de Israel, e aí o moço que andava com ele levantou cedo e saiu. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, 14 e em diante. Quer dizer, do 15 em diante. Diz assim, quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou, ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. O 17. E orou
Eliseu, dizendo: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: peço-te de cegueira esta gente, cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, a gente serve um Deus que não deixa a gente só nas batalhas. E eu volto a perguntar a você: a quem você tem buscado no momento das suas batalhas, das suas lutas, das suas pelejas? A quem você tem buscado quando você coloca o joelho no chão para orar? A gente tem que buscar aquele que deu a vida por nós. Aquele que para João Batista foi o Cordeiro de Deus. Aquele que para o apóstolo João é o bom pastor. Aquele que para Isaías é o Emanuel, Deus conosco. Aquele que para Pedro ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, a porta, o sumo sacerdote, o Alfa, o Ômega, a videira verdadeira, o sol da justiça. Esse é a quem a gente deve buscar. Ao nosso Senhor, aquele que deu a vida e se sacrificou por nós. Então, irmãos, não deixe que a oração se torne seu último recurso. Não deixe que a oração seja sua última alternativa. Não deixe que a ansiedade te afaste de Deus. Não deixe que a ansiedade te afaste do caminho. E quando você perceber que isso está acontecendo, vai lá em Filipenses, no capítulo 4, e no verso 8, que a palavra vai te dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando você sentir a angústia, a aflição querer tomar conta de você, lembre de Filipenses 4:8. E para encerrar, eu deixo essa pequena palavra do Senhor que está lá em Mateus, que também fala sobre isso. Mateus 6:34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A gente muitas vezes se preocupa com: eita, amanhã os boletos vão vencer. Eita, amanhã
eu preciso sair para fazer tal coisa. Eita, amanhã precisa sair para fazer a feira. Eita, mas o dinheiro não saiu. Eita, amanhã precisa pagar a escola do menino, mas o dinheiro não chegou. Calma. Aquieta o coração. Busca o Senhor em oração pela paz, pela tranquilidade da tua mente, pela tranquilidade da tua alma, do teu espírito, e Ele te dará o direcionamento do que tu terás que fazer. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. De vez em quando eu estou citando esse texto para minha esposa, que ela é muito acelerada. Eu disse, ei, peraí, devagar. Eu não sei nem se eu vou acordar. Tenha calma, a gente planeja, lógico. Mas a gente não pode criar expectativa, não. Você não sabe. De repente você está aí na sua soneca, a trombeta soa. Chegou a hora. Vamos embora, irmão. Jesus, eu estou aqui. Vamos embora. Você não sabe. Estava aí, como foi citado, como foi referenciado hoje. 30 anos, tinha uma vida ainda pela frente. Estava louvando ao Senhor e foi. Você vai dizer a mim que ele não tinha planos para 2024? Muitos. Tinha acabado de ser pai. Mas melhor foi a vontade do Senhor na vida dele. O grande marco aí foi a forma como aconteceu. Mas foi recolhido para casa. Fui encontrar com alguns irmãos, aguardar o grande dia. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Procure não levar os problemas de hoje para amanhã. Poxa, Rivail, é difícil, verdade. Porque tem problema de família que não se resolve num dia só. Mas você, que é casado, que é casada, não deixe seu problema com seu cônjuge para outro dia não, tá certo? Não deixe passar não. Lógico, nem sempre vai se resolver. Mas você tentou, amém. Amém. Você procurou a harmonia, a comunhão do lar, amém. Se não teve sucesso, amanhã, quando você despertar, que você fizer sua devocional, que o seu dia começar, você diz, Senhor, vamos lá, me ajude aqui. Mas não já acorde, eita, eu tenho que resolver. Não. Não. Porque basta cada dia o seu mal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue te dando a oportunidade de um novo amanhecer. Para dizer assim, Senhor, obrigado por ter cuidado de mim mais um dia. Está me dando a oportunidade de mais um novo dia. E tira, Senhor, de mim toda angústia, toda ansiedade. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Desde já, irmãos, eu comunico que eu não vou poder permanecer, porque apareceu um extra amanhã e eu vou viajar. Trabalho e ia dirigindo. Então, preciso dar uma descansada, porque vai fazer 24 horas que eu estou acordado. Mas, se possível, durante o dia, entrarei para estar com os irmãos. Amém.